É a primeira vez que a gente tem um estudo de cybersecurity específico para o Brasil, e isso coloca a gente numa posição assim, muito de destaque, né? De certa forma, até ansioso saber como o pessoal vai receber esse feedback do nosso mercado. Mas a ESG é uma empresa global, esse estudo foi feito ao mesmo tempo em vários países, foi feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, França e Brasil, e Austrália também, tinha esquecido da Austrália. Então, ele tem uma cobertura global, a gente segue a mesma metodologia, o mesmo processo. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação e aí fica mais fácil de guiar os detalhes para o pessoal poder acompanhar. Eu vou fazer rapidamente uma explicação do que é a ISG, só para nortear as pessoas. Ainda é uma marca que às vezes não é tão conhecida no Brasil, mas a ESG, ela adquiriu uma empresa que se chama CTPI, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado de outsourcing. Foi quem começou a fazer os grandes contratos, intermediação de grandes contratos de outsourcing. Então, trabalha com as 2.000 maiores organizações clientes do mundo, tem um foco em atender esses clientes, em ajudá-los a escolher fornecedores, a entregar no mercado e selecionar as melhores soluções, as melhores arquiteturas, os melhores fornecedores. E, com isso, tem uma relação também bastante grande com os fornecedores de tecnologia e fornecedores de serviço. O foco principal da ESG é serviços, e a gente tem a obrigação de conseguir conhecer os fornecedores locais em cada um dos países que a ESG atua. Então, há 3 anos atrás, a ESG resolveu expandir as pesquisas para o mercado brasileiro. O meu trabalho é encontrar as empresas brasileiras para que sejam conhecidas do ESG e elas possam aparecer junto aos potenciais compradores de serviços de tecnologia. Então, é um trabalho para nós muito prazeroso, nos dá muito orgulho poder estar pondo as empresas brasileiras dentro de um contexto global de empresas. E depois, é claro, as empresas têm cada uma a sua participação dentro de país, e para nós o importante é, se um cliente está no Brasil, mesmo que ele seja um cliente global, ele precisa ter a opção de contratar empresas brasileiras no mesmo em pé de igualdade com as estrangeiras. A metodologia, ela é robusta, ela já existe há mais de 10 anos, ela foi consolidada por uma empresa que foi adquirida também pelo ISG, mas há 6 anos já que o ISG vem fazendo os trabalhos de pesquisa que a gente chama de Provider Lens. Então, Provider Lens é a divisão dentro da ISG que cuida das pesquisas regionais, das pesquisas por país. A gente tem um processo, é uma pesquisa primária, então não é uma análise do que foi publicado por outros institutos, é sempre uma pesquisa que nós mesmos fazemos a partir de convidar as empresas para participar, as empresas respondem aos nossos questionários, nós assistimos apresentações das empresas, eu assisto a apresentação de fornecedores praticamente todos os dias. Depois que a gente fecha esse ciclo de levantar dados no mercado, a gente faz uma comparação ou uma pontuação, a gente volta para fazer uma validação com os participantes e publicamos essa apresentação. O público que vai utilizar essa publicação é principalmente os nossos 700 consultores que ajudam na tomada de decisão, essa é a principal finalidade que nós damos ao trabalho. Obviamente, a gente tem uma disponibilização para a imprensa, por eventos como esse que a gente está fazendo. A gente tem a ESG tem uma base de pesquisa que ela é acessível para os clientes que têm assinatura de consulta às pesquisas, e nós temos empresas participantes que fazem a distribuição dos relatórios, como o Reprint, como a ISH está disponibilizando. Então, o produto, a gente tem um relatório que tem essas tendências de mercado e oposição das empresas dentro do mercado em 2 eixos. O Portfolio Attractiveness, ele é o eixo que mostra quantas opções aquele fornecedor está dando para aquele cliente naquele mercado. Então, as opções podem ser a funcionalidade dos seus serviços, a cobertura de serviços, mas é também a cobertura geográfica, é também as certificações, é também a sua visão de futuro, é também a sua capacidade de comunicar com o mercado, a sua competência. E a Competitive Strength, que é o eixo horizontal, ele tem por objetivo demonstrar, dentro desses que têm essas ofertas, quem tem a maior projeção no mercado local, quem tem o maior número de clientes, número de certificações, melhor reconhecimento de marca, melhor capacidade de atender as várias demandas dos clientes,
Então, isso posiciona dentro dos quadrantes, onde a gente vai ter Product Challenger, Contender, Market Channel e Leader. Então, o Product Challenger é uma empresa que tem portfólio, mas ela ainda não tem quantidade, né? Ela poderia ter um volume maior. Market Challengers são normalmente empresas estabelecidas no mercado há muito tempo, que não vêm atualizando o portfólio. Então, ela tem uma base instalada muito grande e poderia competir melhor se estivesse melhorando o portfólio. E os contenders, a tradução correta é competidores. Então, os competidores que podem atender os clientes dentro desse mercado específico e que têm uma operação, às vezes, num nicho específico de mercado, ou tem uma estratégia um pouco mais reduzida quanto a portfólio e mercado. Todas as empresas que estão no quadrante podem prestar um determinado serviço, então estar no quadrante já é um grande filtro, porque sempre o quadrante a gente procura ter cerca de 20 empresas, não mais do que isso, mesmo que o mercado tenha 100 empresas, 200 empresas, 500 empresas, a gente consolida no topo do mercado, que é o que é mais interessante para os clientes. E internamente a gente transforma isso num company profile, que nós chamamos, um documento interno para que os nossos consultores possam recomendar os fornecedores para os seus clientes. Então, a explicação está vendo um pouco longa, mas era para demonstrar que a pesquisa ela é robusta e ela se repete em todo ano. Se a gente falar específico do Brasil, 3 slides só para a gente contextualizar. Nós temos um mercado em crescimento no Brasil e a projeção da tecnologia móvel dentro do nosso mercado, ela é bastante grande. O mercado brasileiro é um mercado bastante grande de telefonia celular, ou mobilidade em geral. E 220 milhões de celulares ativos no Brasil, 140 milhões têm acesso a 4G, 105 milhões de trabalhadores formais no ano passado. Obviamente, esses números são de antes do Covid, né? Depois do Covid, a gente tem uma pequena queda em trabalhadores formais, mas isso para contextualizar. Você tem 100 milhões de pessoas que têm acesso ao smartphone e provavelmente estão usando isso dentro do ambiente de trabalho. Como é que você provê segurança para a sua empresa quando você tem uma quantidade enorme de pessoas com poder de acesso através dos seus sistemas móveis, sejam tablets, celulares, etc. Ao mesmo tempo, os brasileiros são usuários da mídia digital intensivos, né? Então, não existe mais a possibilidade de você dizer, eu vou disponibilizar acesso através de smartphone, mas eu não vou deixar ninguém instalar aplicação própria, não vou deixar ninguém acessar a rede social. Ainda temos empresas que fazem essa política, mas, obviamente, isso está ficando cada vez mais difícil, até porque algumas das ferramentas que a gente usa hoje são ferramentas de trabalho. LinkedIn é ferramenta de trabalho, WhatsApp é ferramenta de trabalho, e a gente tem cada vez mais essa penetração da tecnologia móvel dentro da realidade diária das empresas. E se a gente olhar a questão ainda, se a gente for levar para e-commerce, isso expande ainda mais. De uma outra pesquisa feita pela Panorama Mobile Time, também do ano passado, 2019, dessa população brasileira, 85% já fez algum tipo de transação pela internet a partir de um dispositivo móvel, o que quer dizer que é 200 milhões de pessoas que têm, de alguma forma, acesso a tecnologia móvel para poder fazer uma transação comercial. Se a gente está falando de segurança para as empresas, a gente não vai poder dizer que as empresas não podem ter e-commerce. Então, aí também abre uma segunda porta de grande exposição para a rede. Desses, 48% já compraram na internet para retirar numa loja, e só 20% aproximadamente acha que a internet não é legal para a gente fazer transações comerciais. Ou seja, a gente está num país em que essa explosão de acesso através das mídias sociais, através da internet, através dos dispositivos móveis, ela penetra muito o nosso mercado. Com o Covid, isso aumentou ainda mais. As recentes estatísticas de tráfego de rede mostram que tem uma queda de número de celulares pré-pagos, mas a gente tem um aumento do consumo de 4G e um aumento do consumo da banda larga doméstica. Ou seja, ainda mais as pessoas estão utilizando o comércio eletrônico e interagindo. E como nós aqui, trabalhando remoto, trabalhando a partir das suas casas, acessando a rede corporativa através de dispositivos móveis, aumentando, portanto, muito mais a superfície de exposição ao risco. Um dos nossos
corretores, nós temos corretores gramaticais que, nesse estudo aqui, fizeram muitas perguntas, porque nós temos no mercado de cybersecurity muitos termos que são só nossos, né? Esse é um deles que me perguntaram o que significa superfície de exposição. Então, significa isso, você tem 200 milhões de pessoas no Brasil acessando a rede, portanto, nós estamos expostos a uma vulnerabilidade muito maior do que outros países que têm uma população menor ou que têm um uso menos intenso da tecnologia. Isso se reflete nos indicadores de cybersecurity em geral. Então, nos dados do CERT brasileiro, nós tivemos 14% de aumento de incidentes reportados ao CERT em 2019. E você vê que esses números nunca são pequenos, né? As barras são grandes, então a variação existe de um ano para o outro por diversas razões, mas ela continua sendo um crescimento de cybersecurity. Quando a gente olha no aspecto de quanto custa o cybercrime no mundo, uma estimativa a mais conservadora é da McAfee, e essa mais conservadora fala em 600 bilhões de dólares despendidos com cybersecurity, né, com o custo do crime cibernético para as empresas no ano 2018. E o Brasil, quando a gente olha para a segurança geral, em termos globais, o Brasil ocupa o 70º, né, lugar no Índice Global de Segurança da GCI. Ou seja, nós não somos um país seguro. Então, mesmo que você pense, eu posso usar a mesma tecnologia que os Estados Unidos, que a Inglaterra, que estão no topo dos países mais seguros do planeta, sim, eu posso usar a mesma tecnologia, mas eu não estou com o mesmo tipo de criminoso. Eu tenho um volume de criminosos muito maior e uma vontade de fazer muito maior. As empresas que a gente consultou para esse estudo, que fazem os relatórios de segurança, você tem um relatório amplo da IBM, tem um amplo da CenturyLink e tem outros também publicados, onde eles estão mapeando de onde vêm os ataques. E no Brasil, quase 70% dos ataques vêm do Brasil mesmo. Então, enquanto que os Estados Unidos está preocupado com a invasão da China nos sistemas americanos, ou o ransomware na Inglaterra, quando parou, o WannaCry parou todo mundo, o ataque não era de lá, a nossa realidade do Brasil é diferente, a gente tem um ataque originado aqui mesmo. Um outro do relatório que olha para como que os botnets eles se espalham pelo planeta, a gente sempre tem várias características monitoradas e, via de regra, 50% dos servidores que têm botnet pronto, esperando para ser disparado para ataques, estão no Brasil. Então, assim, a quantidade que a gente tem é bastante expressiva, considerando, inclusive, o tamanho do Brasil perto da economia global. Então, a gente tem uma exposição ao risco muito grande. Isso foram características importantes para a gente dimensionar. Por que cybersecurity é mais importante no Brasil, às vezes, do que em outros países, por causa dessa exposição. Um outro aspecto é que, ao mesmo tempo, a gente é muito mais tolerante, e isso veio à tona durante o Covid. Então, vamos falar específico dos quadrantes. Eu estou correndo para a gente ter bastante tempo de bate-papo no final, ao contrário do que o Dirceu falou, que hoje seria só a apresentação, seria interessante a gente poder ter um tempo de bate-papo e eu conhecer um pouco mais do mercado a partir das próprias perguntas. A gente teve 3 quadrantes de serviço e 2 quadrantes são de tecnologia. Os 2 de tecnologia é gestão de identidade e Data Loss Prevention. O Data Loss Prevention está muito em voga no Brasil por conta da LGPD, mas também muitas empresas achando, eu vou comprar uma ferramenta de segurança, vou resolver meus problemas. Não é assim, né? Então, do ponto de vista o primeiro quadrante de serviços que a gente tem, ele fala de serviços de segurança, de estratégia para a segurança. Eles está dando uma pontuação maior para as empresas que conseguem falar de segurança no nível do CEO da empresa, no nível do presidente, no nível do conselho da empresa. Isso é uma mudança importante. Se a gente olhar 5 anos atrás, 10 anos atrás, as discussões de tecnologia de segurança, elas estavam muito voltadas à equipe de TI, a serviços técnicos de TI e, no máximo, chegando no CISO. Já a própria criação do CISO dentro das empresas foi para acomodar de que a segurança não ficasse embaixo do CIO, né? Porque a segurança não fosse um tema de TI e fosse um pouco mais amplo. Mas, nos últimos anos, ela vem crescendo ainda mais de importância e os presidentes de empresa dão ouvidos e estão preocupados com a segurança das suas organizações. Isso é uma tendência que a gente observou global. E eles estão agora querendo ouvir os aspectos de negócio. Ok, qual é o meu risco e qual é a consequência se eu não for
compliant, se eu não estiver aderente às normas de segurança e às normas de governança corporativa, quais são os impactos? E são vários os impactos. Então, isso subiu porque ele passa a ser responsável pela segurança. Essas empresas que estão tratando a estratégia da segurança, portanto, elas subiram a conversa do aspecto técnico para o aspecto de negócio. Então, qual é o risco que você está submetido e qual é o seu apetite para risco? Então, eu costumo dizer, em TI, quando a gente fala com o pessoal de TI, o apetite para risco é quase zero. Todo mundo quer segurança absoluta, todo mundo quer risco zero. Mas quando você vai numa empresa e fala com um diretor financeiro, ele coloca investimentos em ações. Então, ele é um cara muito mais propenso a aceitar risco. O que ele quer saber? Ele quer saber quais são as medidas compensatórias. Se eu aceitar o risco, qual vai ser a consequência e como é que eu vou pagar por essa consequência. Então, mesmo quando a gente fala de acidentes sérios, como ransomware, você tem uma estratégia no mundo, principalmente fora do Brasil, você começou a surgir seguros para você pagar para a empresa, para que ele possa pagar o ransomware, em vez dele ter toda uma medida compensatória de prevenção, porque ele está fazendo esse jogo comercial. Qual é o risco, qual é a medida compensatória. Quando vem a privacidade de dados, isso muda de figura, porque agora, além de eu ter um problema de ransomware, se ele roubar os meus dados, eu vou ter multas altíssimas. E se ainda por cima descobrirem que eu não tinha medidas de proteção, eu vou pagar multas mais altas ainda. Então, essa legislação ela veio para ajudar com que as empresas sejam mais comedidas na aceitação do risco. Mas uma mensagem, eu imagino que no nosso público vai ter muitos profissionais de segurança, um aspecto que a gente tem que ajustar na comunicação de segurança é não fazer o drama ou fazer o exagero do risco, porque a gente acaba assustando demais a empresa. E aí, em vez de a gente conseguir os recursos que a gente precisa para poder viabilizar os negócios, a gente acaba tendo situações em que a empresa quer não correr o risco. Então, eu não quero ter uma porta aberta, eu não quero ter um sistema exposto na internet, eu não quero ter um e-commerce. E são assuntos que agora, no ano que nós estamos, não dá mais para segurar, não é possível mais você segurar a empresa em relação à exposição de mercado. As empresas têm trabalhado muito também no aspecto de estratégico do treinamento para a segurança, treinamento do usuário. Eu posso ter as melhores ferramentas, se o meu usuário compartilhar a senha, eu perdi metade da minha segurança, pelo menos. Então, se ele compartilhar recursos, por exemplo, emprestou o computador para outra pessoa, e assim por diante, o phishing, que é para nós aqui no Brasil um exagero de eventos, né? O treinamento para a segurança ele é considerado por todo mundo nesse mercado como essencial para que você consiga construir soluções robustas de segurança. Consequentemente, as ferramentas estão começando a criar soluções para monitorar o comportamento do usuário e conseguir identificar desvios de comportamento. Por exemplo, o Pedro está todos os dias acesso aos sistemas da ISG e, de repente, o Pedro está tentando acessar o sistema financeiro do ISG, do qual o Pedro nunca acessou. Obviamente, essas ferramentas, essa equipe de segurança teria que estar preparada para dizer, bloqueia ele porque não é o Pedro. Então, criando-se uma sofisticação bastante grande no sentido de não vou mais confiar se a pessoa tem ou não tem senha, se ela tem ou não tem direito de estar nesse lugar. Eu vou fazer monitoramentos que me permitam olhar para esse comportamento. Esse assunto está sendo levado às empresas no nível mais estratégico, porque isso obviamente, custa muito mais caro, muda bastante o perfil de segurança da empresa. Outro assunto que vem surgindo nessa discussão de estratégia é qual é a capacidade do negócio em responder a uma crise. Não se trata mais de você dizer, eu vou te colocar 100% de segurança e vou garantir para você que você não vai ter um evento. Praticamente todos os fornecedores de tecnologia já jogaram a toalha nesse sentido e têm dito, eu não posso garantir que ninguém vai entrar. É impossível eu te dar 100% de segurança. Então, nós temos que começar a trabalhar com a hipótese de eles vão entrar, ou o data breach vai acontecer, como é que eu respondo a ele, como é que eu bloqueio ele, e se ele ainda assim acontecer, como é que eu reajo. Então, a construção da estratégia de reação é parte dos serviços de estratégia. E a arquitetura deve sempre incluir a nuvem, não dá mais para você pensar uma empresa que não tem alguma coisa rodando
em cloud. Então, se está rodando em cloud, você tem que incluir isso tudo dentro do aspecto de segurança. Tem vários assuntos aqui que a gente poderia estender, mas eu acho que o principal aqui do tópico da chamada, do evento, é por que está mudando a forma como eu tenho que contratar serviço de segurança? E o primeiro ponto é porque eu tenho que pensar estratégico. Eu não posso mais pensar 100% de segurança comprando uma ferramenta super avançada de segurança. Não existe uma ferramenta que cubra todas as possibilidades, que te dê total segurança. Sempre você vai ter que trabalhar com várias ferramentas. Portanto, o primeiro fator de decisão é maior envolvimento da alta administração, participação até de conselho das empresas, não apenas do presidente e do controller e do CISO, elevando essa importância da segurança. Embora você não consiga medir um custo-benefício no sentido de, ok, quanto eu vou economizar porque eu pus segurança, não é um bom argumento, mas qual é o risco que eu vou evitar colocando melhor segurança, é justamente o argumento para você vender. Características todas que eu citei, elas são globais, não é uma coisa específica de Brasil. Está acontecendo em todos os países que a gente está fazendo o estudo. O que nós temos no Brasil é uma baixa maturidade em relação aos riscos. Então, ainda a gente tem aquela coisa de não vai acontecer comigo. Não, mas comigo é diferente. Ou eu tenho pessoas muito boas, meus caras são bons pra caramba, não vai acontecer comigo. Gente, não é verdade, não acontece, tá certo? Não acontece em situação nenhuma. Então, a gente precisa de uma maior maturidade, maior frieza em relação aos riscos. Mas a gente continua tendo, mesmo com o aumento de eventos de segurança, né? Aumento de incidentes durante o Covid, você ainda tem empresas dizendo, não, mas eu não vou investir. Você tem empresa que pagou ransomware e está dizendo, não vou investir para aumentar a segurança da minha empresa. Então, é uma coisa muito brasileira, né? É uma coisa muito de falta de maturidade nesse sentido. E uma lentidão de adequação à LGPD. Ainda eu sinto que ainda existe um negócio de, vai ser prorrogado de novo, eu tenho mais tempo para fazer, não é tão sério assim. Esquecendo que parte da punição com multa é só a ponta do iceberg. O que você devia estar preocupado é, se você não está dando segurança para os seus usuários de e-commerce, eles vão acabar escolhendo comprar em outro lugar, porque você não tá ajudando com que esse usuário tenha maior confiança na sua própria marca. Então, existem essas duas coisas, uma baixa maturidade e uma lentidão em relação ao LGPD. O segundo quadrante que a gente tem é da tecnologia para a segurança. A gente chama de integração ou serviços de technical services, né? Mas é instalar, configurar e integrar as soluções. Nós olhamos para o Brasil, são 55 empresas que estão participando do estudo, mas ao todo, isso aqui foram qualificadas dentro do quadrante do estudo, são 55 empresas. Mas a gente vem acompanhando mais de 100 empresas no Brasil. Esse estudo pegou mais de 100 empresas em nível global, empresas de serviço, prestadores de serviço. E uma das perguntas que a gente tem para o prestador de serviço é quem são os seus parceiros, quais são as tecnologias que você implementa, instala, dá suporte e opera dentro da sua operação de segurança. Só as que foram citadas por esses participantes são 220 soluções diferentes, entre software e hardware. 220 soluções. Então, como é que você chega para um cliente comum, para uma empresa comum, e diz para ele, escolhe um produto que vai resolver tudo? Se tivesse um produto que resolve tudo, você não tinha 220 concorrentes somente em ferramentas de tecnologia, de segurança. Então, o mercado, à medida que surgem novas ameaças, surgem novos produtos. E a quantidade é muito grande para que uma empresa sozinha, sem ter um fornecedor confiável, possa tomar todas as suas decisões de segurança. É claro que você vai ter os nossos grandes bancos ou grandes órgãos de governo que têm uma quantidade de pessoas em segurança muito grande. Mas quando você traduz isso para os milhões de empresas que existem no Brasil, você não pode esperar que as milhões de empresas vão conseguir tomar decisões de qual é o melhor produto. Então, a solução, a integração tecnológica tem esse papel de fazer uma orquestração para que aquelas soluções convertem entre si.
E também não dá para pedir para o cliente que acabou de gastar centenas de milhares de reais, ou às vezes milhões de reais, em soluções de segurança e dizer, olha, surgiu uma nova tipo de ameaça, um novo tipo de ataque, e nós temos que trocar tudo por uma plataforma completamente nova. Não dá. Então, você tem que integrar essas ferramentas. Não dá para ter várias ferramentas, cada uma acessando logs diferentes, ou acessando dados diferentes, mantendo informações diferentes. Você precisa ter uma arquitetura de segurança, e isso acontece muito com as empresas que prestam o serviço de integração. Existe um crescente interesse pelo Zero Trust. Então, no slide anterior, eu falei sobre olhar o comportamento do usuário. O Zero Trust, ele desce um nível mais para baixo e diz para onde esse pacote está indo, para onde essa conexão de dados está indo, da onde ela surgiu, aonde ela está indo, onde esse pacote que está vindo da internet, da onde ele vem, para onde ele vai. Então, isso tem chamado de Zero Trust. Eu não quero saber como ele entrou na minha rede, eu quero saber o que é esse pacote. Eu não acredito em nenhuma credencial anterior, eu vou desconfiar de todos os acessos, eu vou desconfiar de todas as transações que estejam ocorrendo nos meus sistemas. Isso, existe tecnologia que consegue fazer esse rastreamento em real time para grandes volumes. A SH representa empresas desse tipo. Mas o problema é que você acaba tendo um aumento da complexidade e, às vezes, um aumento do custo. Então, precisa ponderar corretamente a arquitetura para que eu não tenha que aplicar essa tecnologia em tudo, em todos os lugares, em todos os pontos. Esses são 4 pontos globais, né, que afetam as empresas no mundo todo. As características brasileiras. A gente tem no Brasil, para cada parceiro de canal, tem cerca de 24 fabricantes representados. A ISH tem mais, alguns outros concorrentes têm mais do que os 24 soluções aí de tecnologia. E por que isso é necessário? Primeiro, por causa dessa questão da orquestração. Você não consegue dar segurança para o cliente se você tiver uma ferramenta só representada. Outro ponto é o tamanho do território brasileiro. Dado o tamanho do território, eu não posso ter no Brasil um fornecedor de tecnologia que não tem parceiro, ou que não tem canal, porque como é que ele dá suporte para a empresa local? Então, a empresa local que está espalhada pelo Brasil inteiro precisa de fornecedores que tenham capacidade de atender. Então, isso faz com que tenham muitos parceiros pequenos, que têm atuação local, mas que não têm escala para te aplicar para as empresas grandes, médias e grandes, que tenham várias filiais em vários locais. Um outro aspecto é, eu vou implementar uma tecnologia nova em 200 filiais, 500 filiais, 1.000 filiais. Eu não vou fazer um Big Bang, né? Eu não vou fazer uma implantação só e converter todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou ter que ter uma estratégia de implantação que me permita fazer rollouts por ondas, etc. São várias soluções, não estão disponíveis no Brasil. Então, você às vezes está lendo relatórios internacionais, site de fornecedor, você tem fornecedor que tem site em português, mas ele não tem atuação no Brasil, isso faz com que você tenha maior dificuldade. Então, um dos fatores aqui, quando você chega nesse ponto, é o fator de decisão na compra de tecnologia e contratação do fornecedor de serviço. Ele consegue me atender na minha cidade? E não ache que isso não é importante, porque na hora que você tiver, por exemplo, você comprou uma ferramenta que tem capacidade de Zero Trust, você comprou ferramentas que têm capacidade de acompanhar o comportamento de usuário, você aplicou as melhores, mas através de um usuário não atento, através de uma VPN que você disponibilizou durante o Covid, o hacker entrou, ou um botnet, entrou pela máquina do cliente através da VPN, está dentro da sua rede, você precisa reagir rapidamente. Como é que você faz isso? Então, se você não tem um suporte local, você não tem para quem ligar. Não adianta ligar para alguém que está fora do Brasil te atendendo em inglês, não adianta você ligar para um fornecedor de serviço que está em São Paulo e você está em Fortaleza. Você precisa de um cara que conhece o seu ambiente, conhece a sua empresa, consegue acelerar e resolver. Então, esse é um fator importante na escolha de um fornecedor parceiro, e da escolha da ferramenta também. Como ele vai te dar suporte numa emergência? Deus queira que você não tenha nenhuma emergência durante 5 anos, passou aquele contrato todo, você não usou nenhuma vez. Mas se você precisar usar, você tem que ter um cara que responde. Eu acho que isso que mudou bastante. É diferente do tempo que eu aprendi a configurar a firewall, onde, ok, pus ali, ninguém vai passar e acabou. Eu estou aqui sozinho monitorando, não vai acontecer nada, e não vai acontecer à noite.
Esse é outro aspecto também. Vai acontecer quando o teu pessoal não está disponível para ver o alarme. Isso requer, novamente, velocidade. Quando a gente vai para o quadrante, então, fiz a estratégia, implementei as tecnologias, eu preciso operar essa segurança. Então, a gente ainda tem, no Brasil, um mercado com muita gente que opera a segurança com o pessoal próprio, né? Como acabei de escrever. É o Pedro, quando eu tinha 30 anos de idade, instalando o firewall, né? E você acha que você tem a segurança. Não dá mais para uma empresa ter dentro de casa gente suficiente para tratar todos os tipos de ameaça. Então, nós temos aqui um mercado que está em mudança. Ele está deixando de ser operação da segurança, que é o antigo SOC. SOC continua sendo necessário. É a mesma coisa, eu moro em São Paulo, eu preciso ter um portão na minha casa. Eu moro numa casa em São Paulo, eu tenho que ter um portão. Se eu não tiver o portão, alguém vai entrar. Então, a operação da segurança é necessária, não dá. Eu continuo tendo o guardinha que roda na rua, eu continuo tendo o portão. Agora, para eu ter a defesa, a capacidade de defesa, ou seja, passou essa barreira, como é que eu tenho a capacidade de defesa? E a capacidade de defesa está crescendo bastante entre os fornecedores líderes de serviços gerenciados de segurança. Por quê? Porque ele te dá a escala. Primeira coisa é que eu consigo te aportar mais pessoas no momento que você precisa. Então, você tem 3 pessoas de segurança na sua empresa, mas para você conseguir dar uma resposta rápida, você precisa de 10. Para ter 10, você precisa ter alguém ali de prontidão que é capaz de mobilizar 10 pessoas para você em poucos minutos. Esse é um outro ponto importante. O SLA típico de serviços de segurança, que é o típico e antigo, é 15 minutos para responder, para começar a atuar num incidente de segurança. 15 minutos, se é uma configuração errada num servidor de arquivos ou num servidor que está em cloud, 15 minutos é super ok. Se 15 minutos é para você conseguir trocar a configuração de firewall, ou trocar uma configuração de um serviço de cliente, super ok. Mas se for um ataque, 15 minutos já foi, você já perdeu toda a sua chance de reação. Então, outro aspecto da mudança na contratação é que tipo de serviço eu estou contratando. Eu tenho que ter clareza que eu preciso de serviços de operação da segurança, que vão responder aos incidentes comuns, e eu preciso ter um segundo serviço, que às vezes pode estar no mesmo contrato, mas é um segundo serviço que está me ampliando essa capacidade de defesa e ampliando minha capacidade. Em média, de todas as empresas que olhou, eu fui o autor do projeto, do estudo para a França também, na França é a mesma proporção, se você olhar em outros países é a mesma proporção, você tem entre 4 e 5 analistas de suporte de segurança para cada cliente. Então, no ponto de vista de serviço, é um serviço que escala muito mal, né? Que escala muito pouco. Por quê? Porque aquela empresa pequena de segurança, ela não tem ferramenta suficiente para conseguir escalar esse serviço. Então, eu tenho pessoa olhando o monitor o tempo todo. Então, pergunte, quando você está contratando o serviço de segurança, quais ferramentas aquele provedor de segurança tem dentro de casa, qual é a plataforma de segurança que ele tem, porque se ele não tiver uma boa plataforma, uma boa automação, um bom sistema de alarmes, e ele vai estar te prestando serviço com 5 analistas olhando para uma tela 24/7, por que 5? Porque você tem o turno e você tem o fim de semana. Então, as pessoas vão precisar de 4 ou 5 para cobrir férias também. É muito caro. Se você tentar fazer esse tipo de suporte dentro de casa, ele é um suporte caro, porque você está pagando gente ociosa, porque não tem incidente para eles poderem reagir o tempo todo, mas ele tem que estar olhando o monitor. E se você contratar um fornecedor que faz esse serviço sem ferramentas, ele vai ter essa proporção de analista por cliente e ele também vai continuar não tendo a capacidade de te atender e responder rapidamente. Um ponto que está mudando no mercado. E, consequentemente, as ferramentas já começam a permitir isso. Você precisa de inteligência artificial em cima de logs, em cima de eventos, para que você tenha uma ferramenta, tenha uma capacidade de identificar rápido. Então, algumas empresas conseguem ter uma base de conhecimento nacional, tem clientes no Brasil todo, tem um volume de incidentes todos os dias e consegue fazer um analytics em cima desses incidentes. Então, ele consegue melhorar a sua segurança antes de você pedir, antes de você ter um incidente.
Porque quando acontece num cliente lá no sul, ele aplica o mesmo patch para todos os clientes, seja Sudeste, seja Nordeste, seja Norte. Então, todos os clientes têm a mesma solução de segurança, ele dá velocidade. Quem tenta fazer isso sozinho não consegue. Nesse aspecto, você tem alguns fornecedores globais, não são todos, não vai pensar que a empresa multinacional que ela consegue, mas alguns dos multinacionais têm essa vantagem porque ele tem uma única plataforma de monitoração para o mundo inteiro. Então, um incidente apareceu lá na Ásia, ele já corre a aplicar um patch aqui no Brasil porque sabe que vai chegar, né? Ele consegue, inclusive, monitorar como isso está andando. Para aqueles que estão aqui no Brasil, você precisa começar a fazer parcerias com essas empresas que têm compartilhamento de informação. Surgiram órgãos que são justamente consórcios, né? Consórcios que conseguem compartilhar essa informação para que a empresa de segurança possa ter acesso e possa prover essa segurança aos seus clientes. E a gente tem, de nível global, muita empresa pequena, sem essa capacidade de identificar e aplicar resposta rápida. Isso também é uma tendência global. Ou seja, eu costumo dizer, você tem 5 amigos que são muito bons de segurança, eles abrem uma empresa, arrumam um cliente e pronto. Ou seja, assim, 2 clientes, 5 pessoas e acabou. Então, é um mercado que permite isso, porque ainda a tecnologia ela não é vista como fundamental e a gente depende muito da competência das pessoas. Agora, nós estamos nesse momento que isso está mudando. A gente continua dependendo muito da competência das pessoas, quem tem os melhores profissionais. Faltam profissionais de segurança no Brasil e no mundo, qualquer lugar, falta profissional. Então, a empresa tem que ter um plano de carreira, tem que ter um jeito de formar profissionais, porque ele não vem pronto da escola, né? Ele não aprende sozinho. Alguns aprendem sozinho, né? E aí ele tem aquela posição de carreira. Mas a gente precisa formar mais pessoas. E a inteligência artificial como ferramenta, ela alavanca essa capacidade não só de treinamento das pessoas, até criando sistemas, ambientes de simulação, mas ela também aumenta a capacidade humana em responder rápido. Então, quem tem inteligência artificial consegue identificar um alarme, primeiro, consegue desclassificar um falso positivo mais rápido e consegue ter um alarme mais rápido, aplicar soluções mais rápidas, mas não está substituindo as pessoas, nenhum profissional de segurança. Durante muito tempo aí tem que se preocupar com isso, não vai substituir as pessoas, até porque do outro lado, quem está fazendo as novas ameaças são humanos também. Então, a inteligência artificial ela é capaz de identificar coisas que se repetem, mas não é capaz de identificar coisas que são novas. Características brasileiras: poucos clientes com centro de defesa. Então, o mais comum no Brasil é você ter só a tua equipe de segurança que responde a incidentes, né, que atende incidentes de segurança, mas não que sejam capacitados para responder aos ataques, não tem uma grande capacidade de defesa. Tem um enorme mercado para os provedores de serviço no Brasil, porque o número de clientes que usam serviços gerenciados de segurança ainda é muito pequeno. Se eu somar o número de clientes de todo mundo que está no slide, vai me dar um número pequeno de empresas, se você considerar o tamanho do PIB brasileiro, considerar o tamanho do número de empresas que existem no Brasil. Então, realmente, quem está fazendo um bom uso de serviços de segurança é um grupo seleto de clientes. É um espaço enorme para crescimento. O Covid-19 trouxe essa fragilidade à tona, né? Muitas empresas não têm escala para responder, não sabiam como responder, não sabiam como colocar segurança no desktop. Deram o desktop para as pessoas e não conseguiam saber como ia prover a segurança. E isso continua, mesmo vários meses depois do lockdown e do começo do work from home, né, de trabalhar em casa, você continua tendo uma exposição muito grande. E as empresas brasileiras, clientes, usam pouca automação e tem pouca sofisticação tecnológica, outra oportunidade para quem tem boas plataformas. Fechando aqui, o fator de escolha para o serviço de segurança, então depende. O fornecedor tem que ter pessoas qualificadas e você tem que perguntar como que você traz gente nova para trabalhar na sua empresa. Se a sua empresa está crescendo, de onde vão vir os analistas? Porque, como eu disse lá atrás, é difícil escalar. Então, cada vez que você tem cliente novo, você tem que adicionar pessoas. Como que você escala? Que plataforma de gestão você está utilizando? Você está utilizando tecnologia moderna? Você tem acesso a essas bases de conhecimento
amplas para que você tenha antecipação e quais são os problemas que eu vou enfrentar. Então, essas são as características principais. Não é preço, tá, gente? É uma coisa que é complicada. Segurança você não compra por preço. Segurança você compra por capacidade, por segurança mesmo, né? Por o que vai te fazer sentir-se seguro, e depende desse ferramental.